Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura aqui do pregão do dia 30 de 4 de 2013. Uma bela de uma terça-feira, último pregão aí do mês de abril. Bom, gente, nós temos um pregão complicado pela frente, em função do feriado aqui no Brasil. Então a gente deve ter aí um dia bastante enrolado nessa véspera de feriado e a gente deve ter bastante cuidado ao trabalhar aí com essa situação, tá? O que acontece? A gente vai ter um pregão pela frente hoje, aonde a gente tem um dado com relação a ontem muito complicado, um candle com relação a ontem muito complicado. A gente teve uma alta muito forte ao longo do dia e a gente acabou devolvendo boa parte dessa alta. Então a gente fechou exatamente no meio termo. De novo a gente rompeu 55 mil, não conseguiu sustentar. Foi a quarta vez nos últimos 5 pregões, tá? Para não dizer a quinta que teve um dia de queda forte que a gente nem considerou. A gente está muito longe do pivô lá nos 60 minutos, que é perdendo a mínima lá de sexta-feira. Estamos longe do pivô lá na máxima dos 55.546. Então a gente, na verdade, está longe de tudo, tá certo? Então a gente deve ter aí um dia bastante complicado, muita indefinição. A gente espera uma abertura aí bastante enrolada, como a gente falou para vocês ontem à noite já, trabalhando dentro dos limites do dia de ontem, sem muita pressão, sem muita movimentação, tá? Então a gente deve aguardar passar essa abertura, então, vamos esperar aí passar a primeira hora de pregão para a gente tentar encontrar uma movimentação um pouco mais consistente, tá? A maior parte dos ativos fechou de uma forma bem estranha e sem muita perspectiva de recomendação, tá certo? Vamos lá então, vamos trabalhar. Hoje vai ser um bate-papo daqueles bem rápidos, a gente não tem muita recomendação para fazer, são apenas duas, se eu não me engano, então vai ser aqueles bate-papos de 10 minutinhos, só para a gente alinhar aí com a abertura dos futuros. Vocês estão vendo na minha tela Ibovespa diário, então está aqui o nosso Ibov. Como eu falei para vocês, a gente tinha tem um pregão hoje com uma referência muito complicada com relação aí ao pregão do dia de hoje, de ontem, perdão. Chegou a subir forte, voltou bastante no final, então nós temos aí máxima do dia em 55.335, mínima do dia em 54.253, então aí um pouco mais de 1.000 pontos de variação, e a gente tem então essa situação agora de um fechamento exatamente aqui no 54.887, ou seja, estamos longe da máxima, que é 55.335, um pouquinho mais longe ainda do pivô de alta, que seria este aqui, e um pouco mais longe ainda do pivô de baixa, que seria este aqui, no 54.146. Então aqui, como a gente teve esse candle ontem e não conseguiu montar pivô, nem fechou na máxima, enfim, a gente pode estar traçando aqui já uma consolidação de curto prazo, e a nossa recomendação é não operar dentro desses limites aqui, tá? Principalmente, é claro, aqueles ativos que são mais ligados ao índice. Então, claro, evidente, tem ativos que não são tão ligados ao índice, esses a gente pode operar sim, mas os mais ligados ao índice é bom a gente ter um pouco de cuidado, porque eles devem sofrer muito a interferência aí do nosso Ibovespa nessa zona aqui de enrolação, tá certo? Então, é isso que a gente espera. A abertura de hoje deve ser uma abertura, como a gente falou ontem para vocês, pouca movimentação, trabalhando aí dentro dos limites do dia de ontem, pouco volume, pouca pressão. É isso que a gente espera para a abertura, tá? O mercado americano, o índice Dow Jones, a gente tem trabalhando um dia de alta forte ontem, consistente pra caramba, 0,72 de alta, aqui para eles não é muita coisa. E para hoje, se romper aí 14.844, pode ficar muito legal com o objetivo lá na máxima histórica, que é 14.887, tá? Eles lá estão muito fortes, muito bonito o mercado lá fora mesmo, e tem tudo para continuar desenvolvendo aí, tá ok? A gente teve divulgados ontem resultados aí da MMX, tá? Pelo que eu vi,
foi Itaú, NMX, Oi, Pão de Açúcar, enfim, tem um monte de empresas divulgando resultado. Eu vi da MMX, se eu não estou enganado, foi um resultado negativo, ela divulgou um prejuízo, mas o prejuízo foi menor do que o semestre anterior, tá? Então isso pode ser uma boa notícia. Enfim, não é da nossa competência avaliar a notícia, mas a gente deve ter aí movimentação em razão disso aí, tá? O Itaú Unibanco, ele revelou um lucro líquido de 3,472 bilhões nos 3 primeiros meses, então 3,47 bilhões. O valor é próximo ao período do ano passado, que era 3,426, e também próximo ao final de 2012. Tá? Os ganhos recorrentes foram de 3,54 bilhões e esse ano passaram para 3,51 bilhões. Tá? Além disso, o retorno sobre patrimônio líquido médio caiu na comparação anual de 19,3% para 18,9%. Ou seja, não mudou muita coisa. Tá? A MMX, prejuízo de 55,2 milhões, uma alta de 49% em comparação ao mesmo período de 2012 e 20% acima do esperado no quarto trimestre. Tá? Então teve um aumento de receita operacional líquida, mas ainda assim teve prejuízo, mas deve ter movimentação também aí. Tá? Brasil Foods teve um lucro de 359 milhões, alta aí de 134% em comparação com o mesmo período de 2012. Então excelente resultado aí da Brasil Foods. Pão de Açúcar, lucro líquido de 275 milhões, alta de 69,7% em relação ao mesmo período de 2012. Aí tem a Via Varejo, que não é um ativo com tanta liquidez, a Oi também. A Embraer divulgou forte queda no lucro. Lojas Marisa teve um lucro líquido, uma alta do lucro líquido de mais de 2.000%, passando de 400 mil para 8,7 milhões, na comparação com o primeiro trimestre de 2012. Tá? Aí tem Santos Brasil, aí o Deicoval também, a Tractebel, Alto Metal, é isso aí. É isso que nós temos de resultados sendo divulgados no dia de hoje, então, ou que já foram divulgados ontem à noite, hoje de manhã, enfim, resultados que podem influenciar o pregão de hoje. Tá? Então, repetindo as empresas, nós temos Itaú, Itube 4, MMX, Brasil Foods, Pão de Açúcar, Via Varejo, Oi, Embraer, Lojas Marisa, Santos Brasil, Deicoval, Tractebel e Alto Metal. Tá? Então são essas as empresas que divulgaram o resultado aí e que podem ter movimentação, podem enfrentar volatilidade ao longo do pregão. Tá certo? Bom, vamos então à agenda do dia. Então tá aqui, vocês estão vendo aqui a agenda. Deixa eu tirar minha imagem para facilitar. Deixa eu pegar aqui do nosso relatório que fica melhor. Agora sim. Vamos pegar aqui, agora sim. Então nós estamos vendo aqui, nós temos hoje sendo divulgado às 10 horas a trajetória dos preços das casas nos Estados Unidos por meio de uma média móvel trimestral. Nós temos também pesquisa referente ao nível de atividade industrial na região de Chicago, às 10h45, e às 11 horas nós temos aí confiança do consumidor. Então são 3 indicadores que devem ser ou que serão divulgados aí no pregão de hoje, ok? Vamos passar então para as recomendações, são poucas. Nós não temos nenhuma recomendação de compra para o dia de hoje. Nós temos apenas recomendações de venda e são apenas duas, tá? Nós temos a Suzano, a SUS B5. A Suzano ontem ela teve uma queda forte com volume até dentro da média e perdeu os R$7, veio testar aqui os 7,93, deixou essa mínima aqui pra gente, tá? Nos chama a atenção porque é um pivô de baixa. Aqui a gente já tem uma possível falha de topo, uma vez que ela não conseguiu um fechamento acima desse valor. E a gente tem um pivô de baixa no diário, depois de uma falha de topo lá no semanal. Então isso pode ser um movimento interessante. Vale a pena acompanhar a Suzano. Se perder 6,93, ela pode ficar interessante. Tem diversos alvos aí. O alvo inicial seria lá, vamos colocar esse aqui, ó, 6,76. Aí depois tem 6,55. Só para a gente ilustrar aí, vou colocar 6,55, tá?
Aí. Depois a gente vê até onde vai, que seria esta aqui. Tá? Então, esta é a Suzano, o código dela é SUSB5, S de sapo, U, Z de zebra, B de bola, 5, SUSB5. Aí perdendo aqui 6,93, alvo lá nos 6,76, depois nos 6,55. E a outra recomendação do dia é a Uzi Minas, que cedeu forte ontem, teve aí um fechamento lá praticamente na mínima, 9,64, e ela pode ficar muito interessante se perder aí esses 9,60, com alvo lá na região do 9,51, depois lá dos R$ 9, tá? Então esta é a Uzi Minas, o código dela é UZIN5, tá certo? U, S de sapo, I de índio, M de Maria, 5, UZIN5, ok? Essas são as duas recomendações do dia, pessoal. Só tem isso, hoje o dia começa bem enrolado. A gente vai ter que tentar encontrar alguma coisa ao longo do pregão mesmo, tá? Então vamos dar uma olhadinha no contrato de café arábica, tá aqui, ICFU 13, vencimento em setembro, muita volatilidade nessa região. Não estou gostando do cafezinho, tá bem enrolado aqui. Ele chegou a romper ontem, voltou, hoje está trabalhando em leve alta, então não gosto dessa região aqui, para mim bastante consolidada, a gente deve esperar isso aqui se definir um pouco mais, tá? O contrato de milho CCM K13 também, depois da alta forte no dia de ontem, hoje já rompeu, já está deixando invertido, enfim, também bastante volátil. Vamos esperar ver se ele fecha com invertido no dia de hoje para a gente recomendar uma venda para quinta-feira, tá? O boi gordo BGI K13, muito enrolado o boi, não está interessante, a gente não está operando boi nesse momento. Ele tem trabalhado aqui com muita consolidação nessa região, muita volatilidade, não me agrada muito. E nós temos aí o dólar WDO, também trabalhando sempre naquela região de consolidação. Como a gente sempre diz, nós não estamos operando dólar faz algum tempo em função das constantes intervenções aí do governo, tá? E o nosso mini índice abrindo exatamente como a gente previa, como a gente antecipava, tá? Dentro dos limites do dia de ontem, dentro dos limites dessa região de consolidação de curto prazo e sem pressão, sem volume, sem grandes movimentações, tá? Vocês podem ver aqui no 15 minutos que ele abriu, está absolutamente enrolado, não está conseguindo desenvolver. Então, o melhor é aguardar alguma coisa diferente, algum rompimento, enfim. Por enquanto, gente, não vamos fazer nada, vamos ficar de fora nessa abertura, vamos tentar trabalhar com bastante tranquilidade. O ideal é esperar uma definição, tá? A gente não deve operar dentro desses limites aqui, tá? Que são, deixa eu marcar em azul que vai ficar melhor. Agora sim. Máximas e mínimas do dia anterior, tá? A gente não deve operar dentro de 55.505 e 54.460. Dentro desse limite é melhor a gente ficar de fora, aguardando aí um rompimento, alguma coisa um pouco mais consistente. Rompendo para cima, a gente tem alvo aqui daí no 55.755, rompendo para baixo, alvo lá no 54.135. E a partir daqui, ou a partir daqui, a gente pode daí ter mais movimentação. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aí o nosso call de abertura. Faltou o índice americano. Gente, eu sempre esqueço de mostrar os futuros americanos. Então hoje eu vou voltar e vamos mostrar os futuros americanos para vocês. Não que tenha muita movimentação lá. Trabalhando absolutamente consolidado no 0 a 0, tá? Com uma leve queda de 0,01%. Então exatamente no valor do fechamento de ontem, sem grandes movimentações, tá certo? Agora sim, encerramos então aqui o nosso call de abertura. Muito obrigado pela participação de todos vocês e vamos lá, mais um dia para cima deles, vamos fazer mais um pregão interessante, vamos lá ganhar mais dinheiro no dia de hoje, trabalhar com cautela, esperar a hora certa, com certeza a gente vai conseguir boas operações, tá certo? São todos nossos convidados a participar do pregão ao vivo, do nosso curso ao vivo durante o pregão. Só acessar www.interinvesteeducacional.com.br e fazer lá seu cadastro. Fazendo o cadastro, vocês vão ser convidados pela nossa equipe para participar gratuitamente aí por 7 dias do curso ao vivo durante o pregão, das aulas ao vivo aí, no período da noite ao longo da semana, assistir as palestras gratuitas, enfim. Serão todos nossos convidados para conhecer nossos serviços. Um grande abraço a todos, um excelente pregão. Aqueles que não participam do curso ao vivo, lembre-se que nós estaremos ao vivo aqui no auditório a partir das 17h30
para fazer aí o nosso call de fechamento, nosso bate-papo de estratégia, comentando o pregão e definindo a estratégia aí já para o pregão de quinta-feira, ok? Então é isso, muito obrigado, um abraço a todos e a gente se vê então daqui a alguns minutos no curso ao vivo. Até lá.